Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo agora esse vídeo. Eu quero ser bem objetivo aqui em algo que o Senhor me impulsionou para compartilhar nesse vídeo aqui, e eu creio que Deus pode falar com a tua vida, e através desse falar de Deus, da voz de Deus, você ouvindo, essa voz de Deus, essa fala de Deus pode trazer transformação para você, trazer restauração para a tua vida. Amém? Então, bem rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo. 1 Samuel capítulo 22 diz assim: Depois disso, Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Preste bem atenção nessa palavra, caverna. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados e todos os insatisfeitos. Ele se tornou chefe deles. Cerca de 400 homens o acompanhavam. Amém? Agora você deixa esse texto aberto e vá para o livro de Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, capítulo 19. O versículo 8 fala assim: Ele se levantou, comeu e bebeu. Aqui está falando do Elias, profeta Elias. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, olha de novo o nome caverna, onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada, e fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. E Deus disse: Vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Só até aqui. Nós vamos nos atentar primeiro para esse texto de 1 Reis. Depois a gente vai voltar lá para Samuel, porque aqui nesses textos que nós lemos, o que há de semelhante nesses dois textos é uma coisa: dois homens entrando numa caverna, dois homens estando no momento de dificuldade, dois homens tendo um momento de transição em suas vidas, um momento bem difícil. Eu queria começar primeiro aqui para o caso do Elias. O Elias, um grande profeta, um homem que fazia cair fogo do céu, um homem que fazia milagres, ressuscitou o morto, filho da viúva, fazia multiplicar azeite, mas depois de um embate com Jezabel faz uma ameaça para ele e Elias temeu. Chegou o momento de aflição para a vida do Elias. E o Elias, se a gente for prestar bem atenção nesse texto, você vai perceber que os sintomas de Elias aqui é um sintoma de depressão. Elias ficou com tanto medo que ele fugiu de uma mulher. E ele foi para um monte, ele subiu, ele até deixou o seu moço. A palavra fala, se você for ler o texto todo, você vai perceber que o ajudante dele deixa lá no pé da montanha, ele vai, eu quero ficar sozinho. Ou seja, Elias se isolou e começou a se lamuriar, começou a choramingar, começou a entrar em depressão. A verdade é essa. E aí Deus teve que entrar na vida dele, Deus teve que falar com ele, mandar um anjo para levantar o ânimo de Elias, porque Elias tinha baixado a guarda, Elias tinha desistido de ser profeta, desistido do chamado, e ele pediu a morte, disse: Senhor, minha vida não vale mais, não, tira a minha vida, eu não quero mais. Porque todo mundo abandonou, ele achou que todo mundo tinha abandonado ele. Porque às vezes a pessoa quando está em depressão, acha que todo mundo está contra, abandonou todo mundo, está na tristeza profunda, parece que todo mundo abandonou, é tudo cinza,
é tudo tristeza e acha que tudo está ruim. Aí Deus teve que tratar com ele, mostrar para ele: olha, eu separei joelhos que não se dobraram. Tem pessoas que não se dobraram diante de Elias, de Baal, Elias. Então, Deus teve que levantar a moral do Elias para Elias voltar para a posição. Aí ele diz: vai e unge tal pessoa, unge Eliseu no teu lugar, ou seja, unge o rei tal, ou seja, vai cumprir o teu chamado, tua vida não acabou ainda. E aí Deus teve que levantar a vida do Elias numa caverna. Caverna é lugar, simboliza um lugar de luta, um lugar de reclusão, um lugar de certa forma de parada, um lugar onde você desiste, um lugar de desistência, caverna, onde você para de viver, você quer desistir de tudo. E no outro texto que nós lemos, olha, a atitude de Elias foi uma atitude de pessoas que, de certa forma, fraquejaram e desistiram de tudo. Mas esse exemplo de Davi é um exemplo diferente. Davi está sendo perseguido também, agora por Saul, que era rei, queria matar ele. Olha, perceba que os dois estavam sendo perseguidos. O Elias estava sendo perseguido pela Jezabel, que queria matá-lo, e o Davi estava sendo perseguido pelo Saul, que queria matá-lo. E os dois se refugiaram numa caverna. Davi se refugiou na caverna chamada Caverna de Adulão. E sabe o que aconteceu com Davi? A família dele foi até ele, e pessoas da pior classe social, do clero mais baixo, se juntou para ele. Olha a classe que se juntou a Davi. Versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os insatisfeitos. Ele se tornou chefe deles. Cerca de 400 homens o acompanhavam. Sabe qual foi a atitude de Davi na caverna? No momento de dificuldade, no momento de luta? Davi foi discipular 400 homens. O nível de influência de Davi era tão grande que as pessoas se juntaram a ele. E ele começou, eu creio aqui, dá para entender que Davi discipulou aqueles 400 homens, se tornaram os fortes de Davi, como diz lá em outros textos. Você vai ver posteriormente que os valentes de Davi derrubaram outros gigantes. Tem outros textos paralelos, subsequentes, que vê que homens que foram treinados por Davi derrubaram outros gigantes também. Ou seja, a unção que estava em Davi para derrubar gigantes, que derrubou Golias, ele conseguiu discipular homens que se tornaram semelhantes a ele, valentes como ele. Ou seja, a atitude de Davi diante da luta foi fazer a vontade de Deus. Ele continuou sempre confiando em Deus e treinou outras pessoas que se tornaram semelhantes a ele. Ou seja, diante da luta, moral da história, para a gente encurtar o vídeo, diante de uma situação difícil, diante de uma situação aparentemente complicada, você pode escolher: ou você fica recluso e desiste de tudo, ou você continua confiando em Deus e cumpre o teu chamado. O que é que você vai fazer? Qual é a tua atitude diante das dificuldades? Qual é a tua atitude diante dos problemas que surgem? Você baixa a guarda e desiste de confiar em Deus, como aconteceu com Elias? E eu aqui não estou, de certa forma, eu não estou condenando Elias, porque Elias era semelhante a nós, tinha as mesmas paixões que nós. Pode acontecer que seja eu num dia desse, que aconteça isso comigo, seja um dia eu seja Elias. Pode ser que seja você que esteja vivendo como Elias hoje, desistindo de tudo. Você tem um chamado poderoso, você tem uma unção poderosa, você tem um talento grandioso, você é muito inteligente, mas você parou por um momento de fraqueza, você parou de desistir diante de um obstáculo que surgiu. Talvez um obstáculo você achou que era muito grande, você achou que era maior do que o Senhor e você parou de acreditar. Elias tinha parado de acreditar naquilo que Deus tinha para ele. E ele pediu a morte, porque ele achava que ali tinha acabado. Aquela rainha maligna, Jezabel, ele achava que iria dar cabo de tudo. O espírito de medo tomou conta do Elias e Elias pediu para morrer. Talvez isso tenha acontecido com você.
Talvez isso aconteceu com você. Mas eu quero dizer para você que o Senhor dos Exércitos diz para você que ainda não é tempo de parar. Não é tempo de baixar a guarda, porque existe um Eliseu para ser ungido no teu lugar, existe um rei para ser ungido no teu lugar. Em outras palavras, existem coisas para você fazer ainda, porque não acabou. Deus não terminou com você. Deus não terminou com a tua vida. Ele tem coisas para realizar através da tua vida, mesmo nos momentos de dificuldade. Davi, no momento de dificuldade, tinha um rei, um exército atrás dele para matar ele. E ele estava discipulando 400 homens. Ou seja, mesmo no momento de dificuldade, Davi continuou fazendo aquilo que ele fazia. Eu posso imaginar Davi recitando os salmos, tudo que ele aprendeu que está lá nos salmos para aqueles 400 homens. Eu posso imaginar Davi contando as proezas que ele fez por intermédio da mão do Senhor na vida dele, como quando ele derrubou o gigante Golias. Eu posso imaginar Davi com um discurso bem eloquente, semelhante àquele que ele deu diante do Golias, que ele dizia: tu vens a mim com espada e com paus, mas eu vou a ti, contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Imagine a eloquência de Davi treinando aqueles 400 homens. Aqueles 400 homens foram tão inflamados por Deus através de Davi que eles se tornaram também matadores de gigantes como Davi. Derrubadores de gigantes, valentes, homens valentes, que se tornaram discípulos de Davi. Ou seja, a unção que Deus deu para você não desapareceu porque a luta apareceu. A unção, a capacidade que Deus te deu para você influenciar pessoas e abençoar pessoas, continua aí com você. Não importa as lutas que você tenha vivido, não importa as dificuldades que você esteja vivendo, não pare de orar, não pare de buscar Deus. Porque pessoas, diante das lutas, diante das dificuldades, param até de orar, pararam de jejuar, pararam de meditar na palavra. E não é isso que Deus tem para você. Deus quer que você continue, porque a tua vitória está mais perto do que você pensa. Porque os planos e as promessas de Deus estão mais perto de se concretizarem do que você pensa. Às vezes Deus permite essas coisas virem para treinar-nos, para sabermos se nós iremos permanecer ou não. Porque, de acordo com a resposta que você der diante das dificuldades, ou elas vão te derrubar, ou elas vão te fazer crescer e te levar para o propósito. Então, qual é a dificuldade que você tem vivido hoje? Qual é a luta que você tem vivido hoje? Elas têm te parado ou elas têm te impulsionado para você continuar? Davi foi fiel ao chamado. Ele sofreu, ele teve lutas terríveis, mas lá na frente ele foi coroado rei sobre todo Israel e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Talvez você esteja vivendo um dia de Elias, se reclusou numa caverna, se isolou numa caverna, parou de sonhar, parou de acreditar. Mas Deus está te chamando hoje, Deus está mandando um anjo hoje para chamar você. Olha, sai da caverna. Sai da caverna. Ou se você está na caverna, viva como Davi viveu. Cumpra o teu chamado, mesmo na caverna, mesmo na luta. A luta não é para você parar. A luta é para você enfrentá-la e vencê-la, porque são oportunidades que Deus te permite para você crescer, cara. Para você crescer, meu amigo, minha amiga, é para você crescer, não é para tua derrota. Deus não tem derrota para você. Amém? Então Deus abençoe a tua vida, seja como Davi. Cumpra o teu chamado. Não deixe que as lutas, a depressão, a tristeza possa te paralisar, não. Eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Pai, eu oro por essa pessoa que está assistindo agora esse vídeo. Não sei que hora ela vai estar assistindo, mas que o teu poder venha sobre a vida dela, Deus. Que o Senhor dê forças para ela continuar crendo, acreditando, porque o Senhor tem propósitos maravilhosos para realizar na vida dessa pessoa que está assistindo agora. Derrama da tua unção, da tua presença, que o teu poder venha sobre ela, Pai, no nome de Jesus, que ela se levante, ela decida avançar e acreditar, porque maior é aquele que está nela do que o que está afligindo a ela. Em nome de Jesus, eu te abençoo.
Seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Desculpa um pouquinho, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu tinha que falar essas palavras para você. E se você conhece alguma pessoa que está passando por algumas coisas que você tem passado agora, e se você crê que essa palavra pode abençoar a vida dela, então curta esse vídeo, compartilhe, abençoe outras pessoas. Estava meu coração aqui queimando para falar algo nessa manhã, e Deus me direcionou para isso aqui. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.